Efésios capítulo 3, do 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, falando sobre o amor de Deus, veja, nós começamos essa série falando sobre o amor de Deus para com os homens. Esse amor que desce do alto para baixo, né? Nessa perspectiva humana, né? Que nós conferimos o alto numa referência simbólica à divindade, não é assim? Nós, seres humanos. Então, esse amor que é derramado nos nossos corações, esse amor que se fez carne e habitou entre nós, e portanto esse amor que é o próprio Deus, que dos céus desce à terra para se fazer homem, monta a primeira haste da cruz. Sim ou não? Falamos isso. E agora esse amor de Cristo encarnado, ele agora quer emanar, né, para cada coração, criando esse outro travessão, no sentido agora horizontal, para fazer o outro travessão da cruz. Isso porque a cruz de Cristo é o maior símbolo do amor de Deus. Não há símbolo maior do que a cruz. E, portanto, não há amor sem cruz. O que significa que o amor ele só se manifesta na morte, né? Na morte do nosso ego. Ou seja, sem a morte do meu ego não tem como amar. Porque sem a morte do ego, o que prevalece é somente o egoísmo, é o que nos impede de amar. Então, a ideia do amor de Deus é que o amor de Deus, ele nos é concedido, não para nos tornarmos uma seita orgulhosa, dizendo, Deus nos ama, em detrimento àqueles a quem Ele não ama. Não tem essa ideia? No meio evangélico e cristão, uma corrente que diz assim, que Deus só ama os eleitos, os outros que se dane, né? Bem, mas não é isso o ensinamento de toda a Escritura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, ele se manifesta para que nós não sejamos uma seita, como o que dissesse, nós somos os tais, os privilegiados, mas esse amor de Deus se manifesta em nós, para que de nós esse amor transborde. Então, o amor se fez carne em Cristo, e o amor quer se fazer carne em nós. Amém, queridos? Se nós tomarmos a cruz de Cristo como centro da nossa vida. Agora, o que justifica a mensagem desta noite, e eu preciso fazer aqui essa introdução, o que justifica a mensagem dessa noite, baseada em Efésios capítulo 3, o tema é o amor à plenitude de Deus, é um fato que parece lógico, que parece conhecido de todos, mas eu suspeito que seja exatamente aquilo que parece óbvio, que é o problema, que é o entrave, que é a nossa dificuldade.
Eu vou apenas me referir, tá, à parábola do semeador, para vocês entenderem a justificativa da mensagem desta noite. A parábola do semeador é uma das parábolas mais extraordinárias da Escritura, mais lindas e mais importantes. Isso pelo valor que ela agrega quanto ao significado da fé. Veja, nós somos cristãos, você é cristã, você é cristão. Agora, a grande questão é que me parece é que quando nós vemos lá na parábola do semeador, diz que o pregador ali era o filho do homem. Poxa, então não há problema com o pregador. É Cristo o pregador? Tudo bem que se o Alexandre não está alcançando algum resultado ou outro, é porque o Alexandre é falho, é pecador, tem dificuldade de uma série de coisas, então, coitado. Mas Jesus era o pregador. É o Verbo, o santo, sem pecado, sem mácula, que tinha o discernimento de todo o conhecimento de Deus, que veio do coração de Deus. E agora ele trouxe a palavra do reino, que era a semente. O semeador era o filho do homem e a semente é a palavra do reino. Então ninguém pode também dizer que o problema estava na semente, sim ou não? Porque a semente é a palavra de Deus. Então não havia problema com o pregador, tampouco havia problema com a semente. E diz a parábola que saiu o semeador a semear. E quando o semeador semeia, ele não leva em conta o tipo de terra na qual ele lança a semente. Ele lança a semente em todas as terras, ou como diz a parábola, em todos os corações. O coração é a terra onde a semente é semeada. Quem está entendendo? Então, se não tem problema com o pregador, se não tem problema com a semente, será que seria o caso de o problema ser na terra, onde a semente é depositada? A parábola diz que o problema estava na terra. De 4 tipos de solo que a parábola propõe: à beira do caminho, um solo rochoso, um solo cheio de espinhos e uma terra boa. Somente na terra boa é que a semente não somente germinou, cresceu e frutificou, né? Não somente germinou e cresceu, mas também frutificou a 30, 60 e a 100 por um. E os outros 3 tipos de corações? Não teve êxito. Não por falta de poder da palavra e nem do pregador, mas por causa da terra. Na primeira terra, à beira do caminho, nem chegou a nada, né? Caiu, ficou sobre a superfície e os pássaros levaram. Então, uma semente perdida, nesse caso. O semeada em solo rochoso fala do camarada, né, que ouviu a palavra, recebeu a palavra, se empolgou com a palavra, ficou empolgado. Agora eu encontrei o reino, encontrei o Messias, encontrei a salvação, encontrei a palavra. Mas logo quando veio o sol, né, diz que a sementinha germinou, começou até a crescer a plantinha, mas vindo porém as perseguições por causa da palavra, o camarada perdeu a empolgação e falou: não dá. Quando eu recebi a palavra, eu fiquei empolgado porque eu achava que era uma coisa, agora vem perseguição por causa da palavra, não dá para, não é isso que eu estou querendo. E aí a semente também não frutificou. Amém, pessoal? Quem está entendendo? O terceiro solo cheio de espinhos. Aí Jesus explica que os espinhos são os cuidados dessa vida, as preocupações dessa vida e o cuidado com as riquezas. É um coração ambicioso que faz da existência humana como se aqui fosse a eternidade. Ele quer ganhar dinheiro, ganhar a vida, ele só quer saber da vida terrena em detrimento à vida espiritual, em detrimento a Deus, em detrimento à verdade. E por causa da fascinação pelas riquezas e o cuidado desta vida, a semente é sufocada e morreu. Então, 3 solos
que não rendeu, não teve resultado positivo dessa semeadura. Somente no coração, que é chamado de uma terra boa, é que aconteceu de a semente germinar, crescer e frutificar. Agora, o que é a terra boa? É a introdução que justifica o que queremos dizer hoje à noite. O que é a terra boa? A terra boa é, obviamente, uma terra que não é uma estrada, no primeiro coração lá. É uma terra que não tem pedras embaixo, não é? É uma terra fofa, arada, tratada, e é uma terra que não tem espinhos. E Jesus conclui, portanto, e diz expressamente que a terra boa é aquela pessoa que, ouvindo a palavra, a compreendeu, entendeu a palavra. O que significa que os demais não entenderam. Vocês percebem que Jesus, ele justifica dizendo que não nasceu porque a semente caiu à beira do caminho? Ele não fala de entendimento, ele fala de um caminho. O segundo coração não frutificou porque tinha pedras. O terceiro porque tinha espinhos. O quarto deu certo porque ele compreendeu. O que significa que todos os demais não compreenderam. E por que não compreenderam? Por causa dos problemas secundários do coração. O caminho, o coração que tem uma estrada pavimentada. Se você imaginar as estradas daquele tempo, não as pavimentações que temos nos dias de hoje, as estradas eram criadas pelo percurso, né, ou pelo caminhar das pessoas, de tanto elas caminharem, passarem andando com carro de boi, com cavalo, e o tráfego, né, vai tornando a terra batida, dura, e cria aquela estrada, portanto. Sim ou não? Então fala de um coração que não compreende, e a falta de compreensão da verdade está pelo fato de o seu coração estar sendo uma mera pavimentação de tráfego de tudo e de qualquer coisa. O coração foi feito para amar a Deus e para crer nele e para amar os irmãos, amar as pessoas. Então esse coração não pode entender. Um coração cheio de pedra, né, que lembra incredulidade, certamente não pode compreender. E um coração cheio de espinhos, que é a fascinação pelas riquezas, os cuidados dessa vida, desse mundo, impede-nos também de compreender. Então todo o problema está na compreensão. Você sabe o que é a vida cristã? Eu falo isso aqui, toda mensagem, eu faço a mesma pergunta, procuro responder de várias as formas, mas é porque este é o ponto fundamental. Jesus disse que a palavra só vai produzir o fruto quando houver compreensão. Então, capítulo 3 de Efésios, toda a carta de Efésios é uma maravilha, mas o capítulo 3 trabalha questões fundamentais acerca da compreensão do Evangelho. Ou seja, quando você se depara com o Evangelho e o compreende, você agora está na condição de segui-lo ou não segui-lo. Infelizmente, tem um tanto de gente seguindo o Evangelho sem segui-lo. Quem está entendendo? Seguindo o Evangelho sem segui-lo, por não entender exatamente o que é o Evangelho. Capítulo 3, portanto, de Efésios, deixa a sua Bíblia aberta. E esse é o tema, né? Amor, a plenitude de Deus. Só lembrando que a semana passada nós falamos que o amor era o quê? A medida. Aí, o amor é a medida da perfeição. Ou a medida da perfeição é o amor. Do jeito que você fizer, dá certo. Então imagine vocês que vocês devem ter entendido que a vida cristã é um movimento constante em direção a um alvo. Falamos semana passada. E qual é o alvo da vida cristã? É a perfeição. Todo crente, entenda crente no sentido geral da palavra, como se fala na Bíblia, o crente Abraão, todo crente deve entender que a vida cristã é um movimento constante em direção a um alvo, em direção ao objetivo, e este alvo e objetivo é a perfeição. Alguém diz, ora, mas perfeição?
Mas não é qualquer perfeição, é ser de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vai, piorou. Piorou, porque aí nós falamos, calma. Quando fala sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, entenda que essa perfeição, Pai, não é a perfeição perfeitíssima e absoluta, que ninguém pode alcançá-lo, porque afinal ele é infinito. Mas o próprio Jesus vai dizer que a perfeição do Pai é exatamente a manifestação do amor incondicional, que trata com o nosso problema de amor, que é sempre um amor condicional. Querem ver uma coisa? Se eu perguntar a vocês se vocês me amam, eu acredito que todos aqui dirão que amam. Mas vocês me amam até que ponto? Porque já houve muita gente aqui dizendo que me amava, me abraçava, chorava, quando me via saía lágrimas. É verdade. Quando me via, bispo do céu, vinha, abraçava, chorava, não é exagero, não é exagero. E de repente, onde está o amor? Talvez encontraram alguma falha em mim, então agora eu não posso mais amar o irmão Alexandre, porque o Alexandre não é o que eu achava que ele era. Ou seja, a pessoa ama o outro, na verdade não é o outro, ela ama a imagem que ela criou do outro. E quando essa imagem é desfeita, acaba o amor e começa a manifestação de ódio. Então Jesus fala, não, você não serve para ser meu discípulo. O amor de Deus, que é um amor incondicional, porque Ele ama justos e injustos. E a prova do amor é sempre a doação. Ele dá o sol e a chuva a maus e bons, a justos e injustos. E vocês, para se tornarem filhos do Pai Celestial, em outras palavras, para vocês, enquanto filhos, se identificarem com o nosso Pai na condição e posição de filhos, deverão amar a todos os homens incondicionalmente para alcançarem a perfeição do Pai Celestial. Então, o amor é o alvo. Olhem para mim. O amor é o alvo. Amar incondicionalmente. E quando esse amor nos encher plenamente, teremos nós alcançados o quê? A plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, logo não é a plenitude plena de Deus, porque num vaso de 20 litros, eu sou de 40 aproximadamente, tem uns vasos de 60, tem vasos de 80, o Josué é vaso de 15 litros, não tem problema. Mas quando esse amor de Deus nos ganha completamente e nos enche na nossa medida e capacidade de ser, teremos nós alcançado a plenitude de Deus. Mas para isso acontecer, amados, temos que entender o Evangelho. Por que entender? Para você caminhar na direção, para você fazer valer a sua fé, para você fazer valer o seu caminhar, para você não gastar tempo com qualquer outra coisa religiosa que te ensinaram em nome de Deus e que só faz perdermos nosso tempo. Capítulo 3 de Efésios começa dizendo, por esta causa, está na sua Bíblia aí? Por esta causa. Então, o capítulo 3 vai falar de uma causa, ok? Olha no versículo 14, o que diz aí? Até a primeira vírgula. Por esta causa. Então, é esta causa. O capítulo 3 fala de quê? De uma causa. Como o texto ficou simples, o capítulo inteiro fala de uma causa. Na verdade, duas causas. A causa do Evangelho e a causa do Evangelho e a causa da oração do apóstolo a nosso favor, a favor da igreja. Então, eu vou ler com vocês, tá bom? Acompanha aí. Por esta causa, a primeira causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus,
por amor de vocês, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Bem, até aí tá bom, até o resumidamente. Olha para mim, Paulo diz, olha pessoal, vamos começar a entender o Evangelho? Bora entender? Então vem comigo. Olha pessoal, existe um mistério. Mistério esse, vai dizer na primeira parte desse capítulo, que não foi dado a conhecer a ninguém, nem a anjos, nem a homens. Um mistério que estava oculto, um mistério que só estava no coração de Deus e que agora fora revelado aos apóstolos e profetas no Espírito. Então Paulo diz, por esta causa, pela causa da revelação desse mistério, eu, Paulo, Deus me separou para ser o ministro da propagação, da divulgação, da elucidação do mistério para vocês. Paulo foi um homem levantado por Deus para esclarecer o propósito do Evangelho. Se você lê o Evangelho por qualquer outra perspectiva, seja do próprio Jesus nos Evangelhos, seja de outro apóstolo em outra epístola, você vai ter uma noção geral do Evangelho. Mas quando você ouve por Paulo, pela perspectiva de Paulo, Paulo demonstra, ele coloca o Evangelho de maneira clara e de maneira ordenada. Por isso que o grande livro de Paulo sobre o Evangelho de Deus é o livro de Romanos. Ele começa capítulo 1 e capítulo 2 falando sobre a degradação e sobre a depravação da humanidade, dos judeus e dos gentios. Ele começa com o homem na sua condição de pecado, na sua condição de pecaminosidade, na sua condição de perdido, de condenado pelos seus próprios pecados. Ou seja, o Evangelho ele parte, nessa ordem gradual de apresentação, ele deve começar mostrando qual é a verdadeira condição humana. Por isso, quando Paulo diz, por esta causa, nesse capítulo 3, ora, essa causa a que ele se refere é aquilo que ele dissera no capítulo anterior, no capítulo 2. Então ele fala todo o capítulo 2, e aí começa no 3, por essa causa. Aí você tem que perguntar, qual é a causa? A causa é o mistério. A causa é o que ele acabara de falar de modo resumido no capítulo anterior. E aí, de modo simples, para que ninguém se perca e para que todos compreendam, essa causa a que ele se refere, que está no capítulo 2, pode ser entendida nesses pontos, um por um. Primeiro, os homens estavam separados de Deus por causa dos seus delitos e pecados. Os homens estavam não somente separados de Deus, mas os homens estavam mergulhados, estavam sepultados num mar de pecado, de perdição. E não somente os homens estavam separados de Deus, mas agora os homens estavam separados uns dos outros. Como vocês sabem, os homens, por causa do pecado, por causa do ego, por causa da ilusão, nós nos separamos uns dos outros. Nós nos separamos quando nós brigamos uns com os outros. Marido que se separa da esposa, mesmo que temporariamente, ou que se separam definitivamente. Irmão que se separa de irmão, sim ou não? Familiar de familiar, amigo de amigo, irmãos de irmãos, igreja de igreja. A palavra divisão é a palavra central, que define o resultado do pecado. O pecado só divide, o pecado só separa. Então entenda uma coisa, onde houver o pecado, é fácil de você identificar. Em qualquer lugar que você chegar, qualquer que seja o acontecimento, como é que as pessoas costumam julgar? Se chega na casa da Vera, a Vera está lá com um grupo de irmãos, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia e orando, vocês vão dizer o quê? Deus está naquele lugar. Não é assim que as pessoas julgam? Mas chega na casa da Vera, a Vera está ouvindo, Chitãozinho e Chororó,
né? E está ali fritando um torresmo, né? E tomando um suco, o suco da confusão, digamos. Aí você fala o quê? Não, Deus não está nesse lugar. Não é assim que nós julgamos? Você define assim, né? Se a pessoa está indo para a igreja de manhã com a Bíblia no braço, Deus está com ela. Se está indo para o clube, Deus não está com ela. Mas essa medida está errada. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Como é que você mensura se Deus está ou não está com a pessoa naquele lugar? Você chega, observa, e não importa a natureza do evento, você tem que perguntar: o espírito que está governando este momento está unindo ou está dividindo? Porque se a Vera está ouvindo o Chitão de Chororó e comendo torresmo e tomando o suco da confusão, e de repente começa a briga, e começa o falatório, e começa a pancadaria, então está dividindo. Então está errado. Então Deus não está nesse lugar. Mas não é por causa do torresmo, é porque o que está acontecendo é divisão. Divisão é pecado. Divisão vem de diabolos, diabólico, diabo, divisão, separação. A palavra diabo é aquilo que separa e aquilo que divide. Aí você fala, então, se não está lá, então vamos ao círculo de oração das irmãs. Aí chega lá, as irmãs estão orando, falando em línguas, profetizando, e quando acaba ali a reunião, fica por ali batendo um papo e falando mal do pastor, falando mal da mulher do pastor, falando mal da diaconisa, falando mal do pregador, falando mal do culto. Deus está naquele lugar? Não está. Mas é o círculo de oração? Não, é o círculo da divisão. Pode ter nome de igreja, pode ter placa de igreja, pode ter Bíblia, pode ter línguas estranhas, pode ter o que for. Você mensura, divide ou une? A única coisa que une é o amor. É quando você, como diz a Bíblia, o amor cobre multidões de pecados. Então Paulo vai mostrando que toda a condição humana é uma condição de pecado e, portanto, uma condição de divisão. Os homens estão divididos entre si nos seus corações porque estão separados de Deus. Esse é o primeiro ponto para você compreender o Evangelho. Então saiba que essa é a condição própria de todos os homens, e você já experimentou, ou em alguma medida experimenta essa confusão do demônio aí. Sim ou não, pessoal? Aí então Paulo fala, vamos para o segundo ponto. Deus, olhando para essa humanidade dividida, ele fala, eu vou enviar meu filho. Mas não é, vamos tentar entender isso, é aqui que a coisa fica complicada. Quando Deus vai enviar o seu filho, aí os crentes ficam glorificando a Deus, porque Deus enviou o seu filho para me salvar, para me levar para o céu. Para! Esquece isso, não é assim. Ele enviou o seu filho para ser posto numa cruz, pregado numa cruz. Essa é a razão. Se você não entender o Cristo crucificado, nada estará resolvido na sua vida. Quando você olha para o Cristo, você tem uma indagação. Qual é a sua indagação? Mas por quê? Ele é justo, ele é correto, ele é santo, ele é Deus, ele é demais. Por que ele tem que morrer? E o pior, não é que ele morre na cruz, é o modo como ele morre, porque ele morre perdoando, ele morre amando, ele morre dizendo, Pai, esse povo não sabe o que está fazendo. E você não concorda com Jesus, porque na sua cabeça, Jesus podia até morrer, mas dizendo, olha, vocês são uns filhos de Jezabel, uns filhos de Raabe, porque eu sou justo. Puxa, ou vontade de estar lá para poder falar isso no lugar dele. Ele não tinha coragem de falar, eu falaria, ele é justo. Mas essa reivindicação não é assim. Ele não está ali para reivindicar, ele não está ali para condenar, ele está ali para mostrar o coração de Deus. Renúncia. Renúncia. A cruz é renúncia, o Evangelho é renúncia, sobretudo quando você tem a razão, sobretudo quando você está do lado da justiça, sobretudo quando você está correto. Porque quando você não está correto, você não tem que dizer nada. Está devendo? Então, não é morrer,
Por isso Pedro vai dizer: não sofra nenhum de vós como ladrão. Porque se sofrer como ladrão, não é sofrimento, é pena. Está pagando. Roubou, a pancada vai cair no quengo, né, velho? Não é no quengo que fala? Agora, se você sofrer como um servo de Deus, por causa do Evangelho, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Então olha para a cruz e veja que o puro, o imaculado, o impoluto, o Cristo, o sem pecado, morreu na cruz, foi crucificado, sofrendo toda a injustiça para dizer: somente assim, se negando, se doando, não imputando aos homens os seus pecados, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões. Somente dessa maneira pode o homem se livrar da ilusão, do ego, do sofrimento, do pecado. E agora os homens são convidados, os de longe e os de perto, capítulo 2, a virem, serem crucificados com Cristo, serem unidos a Cristo pela cruz. Então, o que é o Evangelho? É você ver o crucificado, saber que ele sofre sem causa própria, perfeito? Que ele sofre não por causa própria, porque ele não tem culpa, não tem pecado, ele é reto, ele é justo, ele é perfeito, e quem não prestava era aquela turma que estava condenando ele, sim ou não? Então você olha, você fala assim: e aí? E aí o Evangelho diz: se você entende essa imagem, você é convidado a ser crucificado com ele. E quantos veem a cruz e se unem a Cristo nessa cruz, o que significa renúncia, negar a si mesmo, abrir mão de si, da sua justiça, da sua verdade, de tudo que você pensa que você é de bom, por entrega, por amor ao outro. Somente esses que se unem vão sendo libertos da divisão, da separação entre os homens. Ou seja, você se volta a Deus, e todos agora na cruz se tornam, na cruz se tornam um só corpo com Deus. Puxa, a gente fala de o corpo de Cristo, não fala? Nós falamos do corpo de Cristo. Aí surge uma expressão tanto estranha, mas é bonita, né? Um só corpo com Deus. Puxa, como é que é isso? Não é corpo com Deus, não é corpo. Um só corpo quer dizer que forma uma unidade, que a divisão foi superada, foi vencida, que você foi liberto do egoísmo, consequentemente da maldade, da perversão, da inveja, da mentira, da violência, porque agora todos são um. Ou seja, a grande palavra que sintetiza o Evangelho é reconciliação. E quem tem acesso a essa salvação, a essa reconciliação, a esse ser um com Deus? Todos, inclusive os gentios. Quem é gentil aqui? A pergunta não é se o camarada é arminiano ou se ele é calvinista. Não é se ele é católico ou evangélico, se ele é budista, se ele é isso ou aquilo outro. A pergunta é: você é gentil? Se você é gentil, não é gentil, né? Com L não. É gentil ou com O? Eu sou gentil. Não é gentil. É gentio. Ou seja, você não é judeu. Ou seja, ser gentil quer dizer não interessa quem você é. Essa é a ideia. Porque tinha os judeus que era o povo escolhido, o povo... É igual a igreja hoje. A igreja é o povo escolhido, não tem essa ideia? Os judeus também achavam que era só eles. E a igreja hoje acha que é só ela. A igreja... E o pior é que a igreja nem sabe se é igreja. Porque não é qualquer ajuntamento de batata ou abóbora que se chama igreja. Perfeito? Não é juntar o povo e virou igreja. Igreja é um status espiritual.
de amor, de comunhão, de paz, de harmonia, de relacionamento de Deus. Colocou uma placa lá em cima, juntou meia dúzia de gente, trouxe R$6 de oferta, vira igreja. Não, para. Então, é na cruz, mas não é na cruz, é no abrir mão de si. Quem está entendendo? No morrer, é que nos tornamos um só corpo com Deus. Por esta causa, capítulo 3, que causa? A causa da unidade, a causa da cruz, a causa do evangelho, a causa de que os gentios agora são aproximados e todos os homens são convidados a se unirem em um só corpo com Deus. Essa causa não é a causa de uma igreja denominacional, de uma igreja organizada, de uma igreja institucional. Não se satisfaça em ser do DEVAP. Ser do DEVAP é bom somente no sentido de que você encontrou uma comunidade que tem em comum a busca pela verdade. Comunhão, isso é bom, é bacana. Mas não é esta causa. Não, é a causa da cruz. Então, receber o evangelho é morrer. Mas é um morrer bom, porque te leva à vida. Por essa causa, portanto, Paulo, ele é feito apóstolo para poder nos ensinar isso que agora estamos dizendo aqui. Paulo foi feito apóstolo para desvendar o mistério que outrora estava oculto, a saber, versículo 5, a saber, que os gentios, ou que vós, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, segue adiante, a saber. Então vai revelar que os gentios, o que são os gentios? Diga, que que você, eu e você, a saber que nós, quem é nós? Nós que não éramos judeus, que não éramos do povo escolhido, que estávamos separados de Deus, fora das alianças, que não tínhamos nada, perdidos no mundo, que nós, ou que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, aleluia, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de quê? Do evangelho. É o evangelho que nos dá o acesso, o direito, porque o evangelho é a boa notícia de que Cristo veio para todos, e todos podem vir, não se reunir, não é se reunir, é se unir em um só corpo. Um só corpo é sem distinção. Por que tanta distinção? Já pensaram nisso? Não. Já observaram que a tal da igreja é coisa complicada. Nós temos que vencer essa ideia de igreja, conforme nós vimos a vida inteira, e começarmos a buscar uma experiência de uma igreja viva e orgânica no evangelho. Já observaram que os crentes e a igreja é o que mais faz distinção? Não observaram isso? Para um pouco para observar que aqueles que nós chamamos de pecadores e perdidos, eles não têm tanto isso, não. Tem também, mas nós temos mais. Nós temos juízos e julgamentos, e o fazemos mediante uma vara ou uma régua de aferição daquilo que é diferente da gente. Não pensa igual a mim, está fora. Não é igual a mim, está fora. Não veste como eu, está fora. Não, está fora. Nós vamos sempre tirando, expulsando, filtrando, em nome de uma tal de santificação que não santifica ninguém. Pelo contrário, nos tornamos cada vez mais diabólicos. Está aí, todos têm acesso a um só corpo com Deus. Esse
membros do mesmo corpo, significa que nós agora somos um só. Imagine se um dia você acorda de manhã e a sua mão começa a fazer distinção no seu corpo e ela quer furar o olho, porque o que vai acontecer? Você vai morrer. Imagina só seu dedo querendo furar o olho porque ele não gosta do olho. Não, quando o olho está doente, está vermelho, está ardendo, todo o corpo vai comprar um colírio, sim ou não? Aí vai aplicar nos olhos, para a cura dos olhos. O que nós fazemos? Muito obrigado, querido, Deus te abençoe. O que nós fazemos? O que você faz? Você emite logo um juízo. Cádmio, não é legal. O cádmio ele não é igual a gente, ele não faz o que a gente está. Aí nós amputamos. Você vai amputando até virar uma tartaruga. Só o miolo. Vai cortando os membros. Não ficar só o miolo. Ou seja, uma anomalia. Por esta causa, essa causa do Evangelho. Ok? Quem está entendendo? Bem, Paulo explicou o mistério. Está claro para todo mundo o que é o mistério? Ei, pessoal, ficou claro para vocês? Dá para entender? Agora aqui está o problema. Porque por esta causa é a primeira parte. É a parte em que você fala, eu compreendi. Agora Paulo fala, mas tem uma outra causa. Aí começa no versículo 14. Por esta causa. Qual causa? A causa de que nós sejamos reunidos nesse mistério. Que esse mistério se desvende para nós. Nós o compreendamos e o experimentemos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele não fala Deus mais, agora é Pai. Porque no capítulo 2 ele diz que outrora nós éramos estrangeiros e peregrinos. Mas por meio do Evangelho, nós fomos trazidos de volta a Deus. E não somos mais estrangeiros, mas agora nós somos participantes de um só Espírito com Deus, que é o nosso Pai. Nos tornamos uma grande família. Então agora ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Agora que começa a nossa história, de fato. Porque Paulo diz, eu oro por vossa causa. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome os evangélicos fiéis. Versículo 15, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome o DEVAP, somente os crentes do DEVAP. Não? De quem toma o nome, ou seja, ele se coloca de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família. De onde? Tanto no céu, como na terra. Todas as famílias do céu e da terra recebem o nome do Pai. Assim como quando um casal tem um filho, o Wesley agora e a Ingrid terão um filhinho, né? É uma filhinha. Uma menina, né? É a Maia. A Maia do Igor. Tá certo. Aí o que a criancinha vai fazer? Ela é filho de vocês, vai herdar o que de vocês? O nome. Vai levar o nome. Então qual é a família que leva o nome do pai? Toda a família. Onde? Os céus. De onde mais? Toda a família leva o nome do pai? Vocês acreditam nisso mesmo? Toda a família nos céus e na terra leva o nome do Pai. Eu me prostro de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra, para quê? Para que Paulo orava ao Pai de todos nós? Para que segundo a sua glória vos conceda. Começa daí, irmãos. Você que diz que não sabia mais orar, lembra? Orava tanto, depois vim para o DEVAP e desaprendi de orar. Não sei mais orar.
Vocês aí não incentivam a oração? É lógico que nós não incentivamos a oração. Lógico que não vamos incentivar não. Essa oração aí tem que cessar. Oração velha, de crente velho, egoísta, avaro. Oração que só pede, me dá uma casa, me dá um carro, me cura, salva, amaldiçoa o outro de quem eu não gosto. Oração contrária, oração atrás de dinheiro, oração atrás de tudo, de casamento. Jesus nos ensinou a orar. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro pedido é que o teu nome seja santificado. No outro momento eu explico. Você ora assim? Você começa com a lista de pedidos. Parece Moisés com as duas tábuas: a tábua dos pedidos das bênçãos e a tábua dos pedidos das maldições. Senhor, trata com aquela vida. Quem já ouviu essa frase? Aquela vida, Senhor, trata com aquela vida, porque aquela vida não teme o teu nome, Senhor. Dê uma ordem contra ela, Senhor. Manda um anjo com espada no pescoço dela, Senhor. Já viu crente orando com o nome de pessoa debaixo do joelho, igual macumbeiro? Coloca no nome do sapo, na boca do sapo. Crente não usa sapo, usa o joelho. Essas orações têm que acabar, essa ladainha sem futuro. Só agride o ouvido de Deus. Então, agora nós incentivamos a oração segundo Deus, que foi o que Jesus ensinou. Amém, pessoal? Então, para quem não sabia o que orar, está aqui, ó. Paulo diz que se colocava de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Para quê? Ele orava para quê? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. Ou seja, nós temos que ter algo recebido da parte de Deus. Nós igreja, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olhem para mim. Tem muita gente buscando poder, nos montes, nas vigílias, nos cultos de oração. Tem ou não tem? Ainda fala: a igreja de vocês não ora. É igual a sua? Não. Olha aqui: vos conceda que sejais fortalecidos. Então você precisa de quê? De fortalecimento. Você não precisa de babar, nem de cair no chão, nem de cuspir nos outros, nem de achar que você é o crentão mais santo, porque fala em mistério, línguas espirituais. Não, está aí, ó. Você tem que ser fortalecido com poder, mediante o Espírito de Deus. Onde? No seu homem interior. É no coração, é na alma, é no seu íntimo, um fortalecimento. O Espírito Santo te tornando alguém autêntico, forte, poderoso. Em quê? Mediante o seu Espírito no homem interior. Segue adiante. E assim, qual é o resultado desse fortalecimento no homem interior? E assim, habite Cristo no vosso coração. O tanto de pessoas tendo Cristo habitando o coração. Se é habitando, quer dizer que Ele mora, Ele é o que reside, e portanto é Ele que governa, a casa é dEle. Pessoas, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É a marca. O amor é como as raízes, e o amor é como um alicerce. Afinal, a raiz é o fundamento da planta. Sim ou não?
Então, Paulo diz: eu oro para que Deus vos fortaleça no homem interior, no seu íntimo, com poder, para que Cristo habite o vosso coração, e vocês assim estejam enraizados, arraigados e alicerçados em amor. É um sonho, né, irmãos? Mas por que não tomarmos isso como a nossa meta, como o nosso caminho, seguindo adiante, a fim de poderdes, agora nós vamos poder fazer alguma coisa, a fim de poderdes compreender, sozinho, a fim de poderdes compreender com todos os santos, diga amém, todos os santos, uma compreensão comum, compreensão coletiva, todos os santos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de quê? Do amor. É porque se colocasse a fim de poderes compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor e conhecer o amor, a frase fica muita repetição. Então você entende, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor, segue, do amor, e conhecer o amor de Cristo. Ou seja, nós vamos conhecer o amor de Cristo, sim ou não? E esse conhecimento não é um conhecimento superficial do amor de Cristo, mas é um conhecimento de todas as suas dimensões. O amor de Cristo tem profundidade, o amor de Cristo tem largura, tem altura. Ou seja, nós temos que conhecer em todas as dimensões esse amor de Cristo, que não é um amor que se entende racionalmente ou com a mente terrena, mas é um amor que excede todo o entendimento. Por isso, quando nós falamos do amor, as pessoas falam: mas esse amor de vocês aí, ele não pode entender, excede o entendimento, está fora do entendimento humano. É preciso que sejamos fortalecidos no homem interior, e assim habite Cristo ricamente em nosso coração pela fé, para que possamos então compreender esse amor, a sua altura, a sua largura, a sua profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pronto, esse é o ponto. Se na semana passada nós falamos que o amor de Deus é a perfeição, agora essa perfeição te leva a ser possuído, a ser tomado de toda a plenitude de Deus. Aí vem os comentários no chat, como aconteceu na semana passada: ah, porque isso não é possível, ah, porque só Deus é perfeito, ah, porque a mente do camarada, que ao invés de repousar e ouvir, chegar no final, acabou? Acabou. Então agora eu tenho uma pergunta, né? Sou inteligente, faz assim, né? Mas não, fica lá. E alguém pode dizer: mas, poxa, ser perfeito como perfeito é o Pai Celeste, e ser tomado de toda a plenitude de Deus, não parece uma arrogância? Agora, de boa, não parece? As conversas que vocês têm, não somos nós, é a Escritura, é o apóstolo Paulo. E para quem acha que isso não é possível, é só você ler o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, quem é poderoso? É Ele. Aquele que é poderoso para fazer. Quem é que realiza? É Ele. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é Ele que realiza, é o poder dele que opera em nós, e Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você acha, do que você pede, do que você busca. Ele pode realizar infinitamente mais, e Ele, portanto, nos levará à perfeição de Deus e à plenitude de Deus. Amém? Então, o A está craseado aí, né? Tem crase no aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ou seja, a glória, para quem não sabe, é a doxa. A glória é a manifestação, é a revelação, é o se mostrar, é o ser visto, percebido e conhecido. Essa glória é esse ser conhecido, ser mostrado. A Ele a glória, ou seja, a Ele que Ele se manifeste na igreja e por meio de Cristo. São os únicos meios pelos quais, ou melhor, são os meios ou alguns dos meios pelos quais Deus se manifesta. Aí o povo fala: eu queria chegar no céu naquele dia e ver Deus. Como assim? É mais ou menos uma ameba. Assim, eu queria ver o planeta Terra. Você não consegue ver um objeto só na sua frente, completamente, só vê uma face. Agora eu estou vendo a cara da câmera que está me filmando, mas não vejo por detrás da câmera. E eu quero ver a Deus. Deus se mostrará assim na igreja. Na igreja. Essa igreja que terá alcançado a medida da perfeição do Pai e será tomada de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor.